Conferência de hoje. Gostaria de dar boa tarde e boas-vindas a todos os nossos amigos que estão assistindo. Hoje, na nossa conferência online, né, dos sábados na Apex, nós vamos apresentar esse tema Direção Megafocal e Proexis. Inicialmente, eu quero me apresentar, né? Eu já dei algumas conferências aqui, talvez alguns já me conheçam. O meu nome é Beatriz Tênios, eu sou professora e pesquisadora da Conscienciologia há 10 anos, e há 3 anos eu atuo na Proexologia, mais especificamente, e na Apex, fazendo parte da unidade Apex Porto Alegre, juntamente com outros colegas e outros professores que também dão aula, dão palestras e conferências online como essa. Atualmente eu sou uma professora universitária aposentada, eu trabalhei como professora e pesquisadora na área das ciências exatas, e o meu objeto de estudo era as moléculas e as substâncias, né, na área da química orgânica. Hoje, então, o meu objeto de estudo mudou, é a consciência, então eu saí da materiologia para a conscienciologia, mas o espírito de pesquisar e tentar entender a realidade permanece o mesmo, né? Então, com esse holopensene que eu trago da ciência exata, espero contar contribuindo com ele para as pesquisas que agora a gente conduz, né, no campo da conscienciologia, usando inclusive um outro paradigma, como a gente vai falar a seguir. O título da palestra de hoje, ele tem a ver com um verbete chamado Direção Megafocal, que é uma da enciclopédia da Conscienciologia, né, dentro da especialidade Proexologia. Então, esse verbete ele é bem interessante para que a gente faça algumas considerações sobre a Proexologia e sobre a programação especial. Por isso, eu gostaria de já, desde agora, né, convidar a todos para uma interação de forma que vocês pudessem estar perguntando, contribuindo com alguma coisa, né, que a palestra saísse na forma de um bate-papo, né, de uma forma agradável da gente estar conversando sobre um assunto tão interessante que é a proexologia. Então, a palestra foi feita em cima do verbete, né? Mas ele nos dá a condição de falar algumas coisas sobre a própria proexologia, conforme eu já tinha colocado. Dos tópicos que nós vamos tratar hoje, alguns seriam... Nós vamos estar falando sobre diretriz proexológica, escolhas evolutivas, meta de vida pessoal. Está aí sozinho. Aqui. Só problema técnico, pessoal. Os slides estão passando automaticamente. E isso aqui está subindo também automaticamente. Eu tenho que estar toda hora chamando. Eu uso sempre esse aqui. Esse, tá bom. Então, como nós estávamos falando, nós vamos comentar sobre diretriz proexológica, escolha evolutiva, meta de vida pessoal e, finalmente, taxologia das direções megafocais, que é onde nós vamos realmente entender com a contribuição desse verbete, especialmente, para a compreensão de alguns fatores importantes dentro da PROEX, da Programação Existencial. Agora sim, o próximo verbete. Próximo slide. Então, começamos com uma definição bem simplificada do que seja a programação existencial. Lá foi ele de novo.
Porque, embora muito das pessoas que estão assistindo a palestra já tenham assistido outras palestras ou feito os cursos dentro da Conscienciologia e da Praxeologia, nós também temos assistentes que estão aqui pela primeira vez, e uma das nossos interesses é justamente acessar essas pessoas e estar comentando as ideias fundamentais da Conscienciologia e da Praxeologia. Então, como que a gente pode definir, né, uma das definições do que seja programação existencial ou PROEX? Ela é o planejamento de vida que cada consciência idealiza antes de renascer nessa dimensão humana, buscando objetivar a sua existência com foco na evolução pessoal. Então, esse é um conceito bem simples, aí, mas ele tem ideias bem pontuais, não é? Primeiro, a gente fez essa programação antes de nascer, o que significa que um bebezinho, quando nasce, ele já nasce com um projeto de vida mais ou menos estruturado. Dependendo de quem é essa consciência que está renascendo, esse projeto de vida pode ter sido objeto de uma grande, extensa, longa planejamento, não é? Como pode ter sido um planejamento menor, mais simplificado, menos sofisticado. Mas, de qualquer forma, toda a consciência, quando renasce, ou quando ressoma nessa dimensão, ela já tem ideias fundamentais do que ela que seria o melhor ela desenvolver durante essa vida intrafísica. E seja qual for essa ideia que ela já traz, seja qual for a extensão dessa PROEX, sempre ela vai estar focada na evolução pessoal. Então, é bom que a gente medite, pense, questione sobre o que vem a ser evolução pessoal, porque senão nós podemos estar confundindo evolução pessoal, que é um conceito já mais elaborado dentro da própria Conscienciologia, do que seria evolução pessoal quando nós estamos falando em termos intrafísicos normais. Por exemplo, ter uma profissão de sucesso, uma família bem constituída, ganhar muito dinheiro, ter um lazer de primeira ordem. Para muitas pessoas, evolução pode ser isso, né? Então, por isso nós vamos estar, ao longo dessa nosso bate-papo, conversando alguma coisa sobre a contribuição da Conscienciologia para que a gente entenda esse conceito de evolução pessoal. Porque, então, resumindo, toda consciência que renasce, já renasce com ideias fundamentais, mais ou bem estruturadas, sobre o que ela veio fazer aqui. E segundo, essas ideias, seja qual for a extensão, o tamanho da PROEX, sempre vai visar a evolução consciencial. Né? A gente pode dizer que evolução consciencial, a grosso modo, poderia ser o seguinte, ó, a consciência chega aqui, na vida intrafísica, nessa ressoma, com um determinado padrão, determinado nível de evolução, né, de maturidade consciencial. Nós vamos também estar conversando alguma coisa sobre como se mede, se poderia medir esse padrão de evolução, né, esse nível evolutivo. E, seja qual for a extensão da vida, o tamanho da PROEX, a ideia é que ela, quando ela dessomar e voltar para a sua procedência extrafísica, ela tenha galgado um degrau a mais nessa evolução, né? Agora, será que todo mundo tem PROEX, ou será que todo mundo está interessado em ter PROEX? O que a gente percebe é que a PROEX ela só começa a acontecer quando a consciência começa a se interessar por evolução. E a consciência só começa a se interessar por evolução quando ela começa a perceber que a vida é algo mais, além do simples atendimento às necessidades, aos instintos da vida intrafísica, né? A gente sabe muito bem que a maioria das pessoas, para elas, ainda o atendimento dos instintos, dos impulsos e das necessidades intrafísicas é tudo que existe como necessidade a ser preenchida, né?
Então, naturalmente, não teria nem muito sentido um planejamento pré-ressomático muito extenso. Então, a ProEx ela só vai realmente começar a pontuar na vida evolutiva da consciência quando ela começar a perceber que evoluir, que a evolução pessoal é realmente uma tarefa que vale a pena e que ficaria na frente do simples atendimento dessas necessidades materiais. O próximo slide, só para que a gente tenha... Pessoal, está tudo bem, está tudo claro, eu não estou vendo ninguém fazendo nenhuma observação ou perguntando nada, eu vou seguir. Mas no momento que vocês quiserem contribuir com algum questionamento, vocês sintam-se à vontade, tá? Então, uma outra forma de nós pensarmos na ProEx seria pensar assim, para que serve a ProEx, né? Nós poderíamos ficar falando 2 dias sem parar sobre para que serve a ProEx, porque a utilidade dela na evolução e na vida da pessoa, ela é realmente muito importante, muito grande. Mas só para que a gente possa estar discutindo alguma coisa, eu alinhavei algumas ideias que vão nos conduzir até a direção magafocal lá, que nós vamos estar discutindo mais tarde, tá? Então, para que serve a ProEx? Por exemplo, para ajudar a pessoa a aproveitar melhor essa vida intrafísica, evitando o desperdício de tempo, de energias, de companhias e visando a sua evolução pessoal. A sua evolução, né? Então é isso. Se a pessoa ela já renasce com coisas que para ela são fundamentais de serem desenvolvidas nessa vida. E se ela entrar no rolo compressor, ela perder o foco nisso, ela vai acabar perdendo tempo na vida, vai desperdiçar tempo, porque em vez de estar trabalhando na direção daquelas ideias que ela considerou as mais importantes e que ela assinalou para estar contribuindo aqui, ok, bem, Goiânia, tudo bem. Ela vai estar perdendo tempo indo numa direção que não está privilegiando esses pontos que são mais fundamentais. Ela vai perder energia, né, porque ela vai estar fazendo coisas secundárias ou até coisas desnecessárias. E ela vai perder as companhias que foram já combinadas também previamente, né, antes do renascimento, para os encontros aqui, de forma que as proexes pudessem andar em conjunto, né? Isso sem falar na proex grupal, que seria mais importante ainda. Mas mesmo uma proexis mais simples, ela vai depender de encontrar as pessoas certas nos momentos certos. Então, muitas vezes, se não há esse planejamento, aqui poderíamos dizer que a proexis nunca começa a se tornar mais importante para a consciência quando o nível assistencial da mesma é maior e atinge uma gama maior de consciências? Essa condição que o Wagner colocou aqui mostra assim, quando que a ProEx se torna algo mais importante, que já começa a sair de um nível mais pessoal para um nível de um grupo maior. Por isso, quando nós estudamos proexologia, e a PEX tem vários cursos onde ela introduz esses conceitos, né, para que a gente reflita sobre eles e comece a aplicar, ela mostra que toda a ProEx tem um nível ego kármico, grupo kármico e policármico. O que significa isso? Que toda a ProEx tem esses 3 níveis, aonde no nível ego kármico se trabalha mais com as questões dos trafores e trafares, das necessidades individuais. No grupo Karma, já as atividades da ProEx atingem um grupo maior, né? A família nuclear, a família estendida, o seu grupo de evolução. E, finalmente, no Polikarma, não é? Já atinge, em princípio, a humanidade inteira. E o que conduz a ProEx, lá do Egokarma até o Policármico, é o nível de assistencialidade, exatamente o que falou o Wagner. Então, quando a consciência
ela primeiro ela se dá conta de que a vida, a evolução é uma coisa importante além do atendimento dos impulsos. E depois ela começa a tomar ciência de que das tarefas que ela pode estar realizando aqui nessa vida, a assistência é realmente a que vai dar maior retorno, né? E é o que vai acelerar essa ProEx a ter um conteúdo maior grupo e depois polifánico também. Então, uma outra razão de ser da ProEx, ou ser vencida da ProEx, seria para acelerar a história pessoal através do planejamento ordenado das prioridades evolutivas. Então, aqui significa o seguinte, ó, essa colocação, é que como a consciência, não é, quando ela é estudada e vista através do paradigma consciencial, se admite, então, a existência de várias vidas consecutivas intrafísicas e extrafísicas em sequência, né, através dos tempos, aonde a consciência vai, então, vida após vida, construindo atributos e vai, então, ascendendo na escala evolutiva. A ProEx, ela existe para acelerar essa caminhada. Por quê? Porque, por exemplo, a construção de um atributo, ela pode, dependendo do gabarito da pessoa, ela pode se dar rapidamente ou pode levar vidas. Por exemplo, uma pessoa, para aprender a se auto-organizar, às vezes ela pode levar 10 vidas para isso, né? Até que de tanto sofrer os problemas de uma vida desorganizada, um belo dia ela não chega, agora eu vou aprender a me organizar, não dá mais para viver desse jeito, né? Então daí ela vai começar a procurar alguma coisa que a ajude a se organizar melhor, a ser mais auto-organizada, né? Agora, se a pessoa reflete, se ela entende que a auto-organização pode ser uma prioridade evolutiva, ela não precisa levar várias e várias vidas, sempre levando desvantagem pela falta de evolução, né? Desculpe, de auto-organização, e ela pode resolver se tornando numa vida só e, às vezes, num ano só, né? Então, por isso que a gente fala em aceleração da vida pessoal, para que a gente comece a superar as nossas deficiências e desenvolver os nossos potenciais de uma forma mais organizada, para que isso aconteça de forma mais rápida. Isso vai acelerar a nossa história pessoal, sendo que história pessoal aqui significa a história dessa consciência através das suas várias vidas, né? Então a ProEx existe para isso, para mostrar que existem prioridades que são mais de acordo com a evolução. Se o seu foco é evoluir, né, então que atividades deveriam ser priorizadas para que essa evolução aconteça de uma forma mais otimizada, né? Uma outra conceito, né, para que serve a ProEx é planejar as prioridades evolutivas, que é mais ou menos o que a gente já falou ali em cima, né? Então, como a consciência já nasce com algumas questões que ela quer resolver ou quer desenvolver nessa vida, a ProEx ajuda, né, e principalmente a proexologia, né, quer dizer, todos esses novos verpons que estão sendo gerados dentro dessa especialidade vão estar ajudando as pessoas a estabelecerem prioridades evolutivas para chegar até o seu objetivo, né? Então, uma das funções da PEX é isso, é ajudar todo proexista a colocar a sua ProEx em marcha, utilizando as técnicas já disponíveis, tanto na Conscienciologia, como especificamente dentro da proexologia, para que essa programação de vida tenha uma chance de chegar a bom termo, uma chance maior, né? E para prestar assistência às demais consciências. Isso realmente vai perpassar a assistência, vai perpassar todas as ProEx, né? Então, se a gente pudesse fazer um grande resumo, eu diria assim, a ProEx existe para que a gente galgue um nível evolutivo maior do que a gente tinha quando chegou aqui. E o que a gente pode fazer para isso? Uma série de coisas, mas quanto mais assistenciais forem essas providências, maior a chance da pessoa ter sucesso em galgar esse degrau evolutivo, né? Porque a gente sabe muito bem que tem providências que são mais ou menos assistenciais, tanto auto quanto heteroevolutiva, né? Principalmente são mais ou menos assistenciais.
Então, quanto mais assistenciais forem as providências que nós estamos tomando para evoluir e para cumprir a nossa proexis, maior a chance de que nós cheguemos a bom termo, né? A proexis serve também para sanar ou solucionar carências conscienciais, e ela serve para uma coisa muito importante, que é para dar sentido à vida. Porque veja uma coisa, se faz sentido isso, né? Qual é o sentido da vida? Essa pergunta tem sido feita pelos filósofos enfim, pelos homens desde o início da humanidade, né? Qual é o sentido da vida? Ora, se a gente parte do pressuposto de que, através do princípio da descrença, nós fomos atrás de informações sobre quem somos nós, informações sobre quem é a consciência, informações sobre como funciona o paradigma consciencial, é fácil admitir que a proexis, ela existe para preparar melhor a pessoa para ter sucesso na sua vida intrafísica. Ora, então o sentido da vida não pode ser outro a não ser cumprir a sua programação de vida, não é mesmo? Então, se eu estou renascendo, com ideia sobre o que eu deveria estar fazendo nessa vida, o sentido da minha vida, eu vou sentir que a minha vida tem sentido ou não, à medida em que eu estiver realmente avançando na consecução desses objetivos. Agora, apesar das pessoas, né, quando renascem, terem uma proexis maior ou menor, com maior ou menor programação, mas qualquer pessoa que renascer, ela vai ter sempre como objetivo evoluir, né? Então vamos chamar isso de proexis em princípio, tá? Quem renasce e começa a infância, a adolescência, ignorando a proexis, o que pode acontecer com uma pessoa que renasce aqui, passa a vida toda, sem pensar que existe algo chamado proexis, ou que existem ideias inatas que ela trouxe antes de nascer, para estar desenvolvendo aqui, né? Então, assim, a sequência, pelo que é possível observar, seria mais ou menos a seguinte: a pessoa ignora a proexis, e com isso ela se robotiza, né? É mais fácil se robotizar. O que seria robotizar? Ora, a pessoa chega aqui, nessa vida intrafísica, e dependendo de onde ela nasce, se ela é um homem ou se ela é uma mulher, vários dos papéis que ela vai cumprir aqui já estão pré-estabelecidos. Então, numa determinada sociedade, o homem faz isso e não faz aquilo, mulher faz isso e não faz aquilo, né? As melhores profissões são essas. A melhor forma de se relacionar com as pessoas é essa. As melhores crenças, né? A melhor religião, a religião mais aceita é esta. Enfim, existe todo um receituário, não é, que a própria sociedade, ou a metodologia, se encarrega de dar para essa pessoa, né, para a criança quando nasce, através da educação familiar, a educação na escola, depois na faculdade, e a educação continuada ao longo da vida, né? Então, se a pessoa não tem ideia de o que ela veio fazer aqui, o que é importante para ela, ela acaba entrando nesse roteiro que muitas vezes serve para manter o status da vida, né, da forma como ele é concebido na sociedade convencional, mas não serve de forma nenhuma para a pessoa estar cumprindo a sua programação de vida, né? Isso porque, mas aí se poderia dizer, mas a pessoa não pode seguir esse roteiro igualzinho como todo mundo e assim mesmo está fazendo a sua proexis? É meio difícil. Por quê? Porque uma das características da proexis é que a pessoa veio aprender uma coisa que ela não sabe fazer. Ela não veio aqui para tirar partido do que ela já sabe fazer e do que é fácil para ela fazer. É claro que ela vai estar usando os talentos e os trafores, que a gente chama, que foram construídos ao longo de muitas vidas, para estar realizando as funções que ela se determinou, né, antes de renascer. Agora, ela não vai estar repetindo a mesma coisa sempre. Então, em geral, os objetivos da proexis, eles são no contrafluxo
do que seria o aceitável, o que seria o desejável socialmente. Aceitável não, mas o desejável, né? Então, essa pessoa tem que estar preparada para ser diferente, para liderar muita coisa, para estar mudando padrões, não é? Ela veio para ser diferente e está mostrando, dando um exemplo diferente, né? E essa robotização, então, é um perigo para desviar da ProEx. Se ela se robotiza, né, o próximo passo é o desvio do foco. Ela perde o foco do que seria a coisa mais importante para estar dirigindo os seus esforços, o seu tempo, né? E ela acaba realizando o secundário, né? Ela sempre realiza alguma coisa, né? Muitas vezes as pessoas estão desviadas da ProEx, mas estão realizando grandes coisas em termos intrafísicos, que são até admiráveis do ponto de vista da vida intrafísica, né? A gente vai ver alguns exemplos mais adiante, né? Mas, mesmo isso, em geral, é o secundário, né? E se a pessoa passa a vida realizando o secundário e não o objetivo principal, muito possivelmente ela vai acabar sofrendo de melim, né? E o que seria a melim, né? Quem é a pessoa que sofre de melim? Aquela pessoa cheia de conflitos, aquela pessoa que está sempre ansiosa, a insatisfeita crônica, né? A pessoa deprimida, a pessoa de mal com o mundo. Esses são alguns exemplos de pessoas que têm um perfil de estar sofrendo de melim. O que vinha a ser melim? É uma melancolia intrafísica, né? A chamada deprê, né? Então, esses sinais que a gente colocou são alguns sinais que denunciam a melim. Tem até uma frase que diz assim, ó, ou a pessoa descobre a sua programação existencial e começa a se preocupar com ela ainda na juventude, na primeira, o mais cedo possível, e de preferência adota uma técnica da inversão existencial, ou ela vai acabar se dando conta que a ProEx existe na hora da melim. Então, nessa hora que começa, mas para que serve essa vida? Mas eu fiz tanto e não tenho nada, né? A pessoa já nem se aguenta mais, né? Aí que ela vai começar a procurar o que causou isso, e aí ela acaba, talvez, encontrando o conceito de ProEx. Então, uma das razões de nós estarmos, a PEX está patrocinando esse tipo de evento, como essas palestras online e mesmo os cursos, é para evitar que as pessoas cheguem nesse ponto, que elas consigam descobrir as suas ProExes ainda em tempo de poder trabalhar e não precisar sofrer essa melim, não precisar chegar na ProEx através da melim, né? Um outro caso é a da pessoa que vai atrás da ProEx. Porque, vejam, mesmo que a pessoa já nasça com as ideias fundamentais da ProEx, ela traga junto com ela, para esse mundo intrafísico, ela não traz um projeto escrito, acabado, né? Ela traz ideias inatas, né? Ela traz a condição de ir atrás dessas ideias que ela pensou antes, né? Então, por isso que o importante não é já ter a ProEx toda escrita, pronta, embaixo do braço, como se fosse um projeto de pesquisa já acabado, né? Ela tem que ir atrás, né? Então, a pessoa que vai atrás, e quanto mais cedo ela vai atrás, né, mais cedo ela pode ter sucesso. Porque se ela vai atrás, ela começa a experimentar, que é aquilo que a gente falou do princípio da descrença, né, que é o princípio fundamental que embasa toda a Conscienciologia, né? Talvez a primeira versão da Conscienciologia seja isso. Não acredite em nada, experimente. Ela vai, então, descobrir que existe uma coisa chamada ProEx, ela vai experimentar se esses conceitos fazem sentido ou não. Eu tenho mesmo holossoma? Como é que eu posso descobrir isso? Eu tenho mesmo energia? Como é que funciona? Então, ela vai atrás de experimentar essas características conscienciais, não é? E vai se descobrir, então, enquanto consciência, vai descobrir que existe essa coisa da ProEx, não é?
e vai começar a tentar resgatar, né, as suas ideias inatas. Ela vai poder experimentar e descobrir o caminho, por exemplo, se dando conta de que talentos ela tem, que ela facilmente pode usar, não é? Seguramente, a ProEx dela foi feita tendo como instrumento esses pontos fortes e esses talentos que ela já tem desenvolvido, né? Ninguém vai imaginar uma ProEx. Como saber qual a minha ProEx? Pergunta Cris Flores, de Goiânia. Então, cada um tem que ir atrás, né, da sua ProEx. Como a gente falou, o curso Introdução à Programação Existencial, ele, além de colocar vários conceitos que são fundamentais para a gente entender como que a gente estabelece a própria ProEx, ele mostra também algumas técnicas que a pessoa pode usar para poder determinar a própria ProEx. Uma delas é prestar atenção nas ideias inatas. Qual é aquelas coisas que ela já nasceu sabendo, não é? Por exemplo, eu sempre dou meu próprio exemplo nesse quesito, que é o seguinte. Hoje eu percebo, eu acessei o conceito de ProEx e a Conscienciologia aos 50 anos de idade. Então, eu sou daquelas que começou tarde. Eu passei pela Melim. Foi a Melim que me levou a ir atrás da ProEx, né? Por isso existe ProEx. Então, fazendo essa análise, né, indo atrás, experimentando, eu descobri o seguinte, que eu tinha muitas ideias inatas desde cedo. Mas o que acontecia? Essas ideias inatas, elas me levavam para o contrafluxo da educação normal que as pessoas tinham, né, dos objetivos que normalmente as pessoas procuravam, né? E o que acontecia? Eu fui fazer psicanálise para me livrar daquelas ideias inatas, porque eu achava que aquelas ideias deviam estar erradas, já que me faziam ser diferente dos outros, né? Quer dizer, eu não assumia como ideia inata. Hoje eu vejo, nossa, mas em vez de curar aquilo, eu devia ter acreditado naquilo, ter explorado, experimentado melhor pelo aquele lado que eu estava, né? É a história da robotização, do desvio do foco. Uma outra técnica seria a pessoa, né, fazer uma listagem dos seus pontos fortes, os seus talentos, os seus trafores e também dos seus pontos fracos. Porque, muito provavelmente, a sua ProEx é algo que tem a ver com superar os traços fracos que a gente consegue enxergar em nós mesmos, né? Usando aqueles traços fortes que a gente reconhece que tem. Outra técnica ainda, só para dar um adiantado aí, que seria a dos aportes. Assim, ó, a pessoa vê o que a vida me trouxe. Me trouxe uma boa educação, que tipo de facilidades eu tive, não é? Desde cedo foram me dando revistinhas sobre medicina e saúde, um estetsoscópio de presente de aniversário, o meu padrinho era casualmente um médico, enfim, o que a vida foi te levando? Porque, veja bem, se nós nascemos com algumas ideias fundamentais para desenvolver, é óbvio que junto com isso vão vir os meios para que a gente possa fazer isso. Agora, assim como a gente tem que recuperar essas ideias, tem que poder também reconhecer esses meios que estão sendo colocados à nossa disposição. Então, entre tantos outras formas, essas seriam algumas maneiras da pessoa poder estar acessando a própria ProEx. Rodolfo, como diferenciar um fluxo positivo automimese com o fluxo de estar no caminho da ProEx? Isso em seguidinho eu vou falar nisso, Rodolfo. Se tu esperar um pouquinho, eu até tenho um exemplo para isso. Porque, vejam, como o Rodolfo falou, isso de acessar os talentos desde cedo, ele é uma faca de dois gumes, como se diz, não é? Num caso, pode ser uma repetição de algo que eu já aprendi, já sei, eu não preciso mais fazer, tá? Mas, por outro, pode ser um talento que eu tenho que estar usando
para alavancar outros pontos fracos. Então, a gente diz que a automimese é a repetição de si mesmo. Então, essa automimese, ela pode ser útil quando aquele traço que eu vou usar vai alavancar a minha proex, vai alavancar a superação de outros traços que eu tenho que resolver, não é? Agora, ela pode ser uma automimese dispensável se eu vou estar simplesmente repetindo alguma coisa sem... Pessoal, uma devolutiva de vocês que eu queria é o seguinte, ó. Se eu estou indo muito rápido, porque às vezes eu engredo uma primeira e vou, viu? Ou se vocês preferem que eu vá mais devagar, fale mais pausadamente, acaba de interessar. Desde a infância já aparecem os sinais, não sei porque está fugindo aqui. Os sinais, o Wagner pergunta, né? Desde a infância já aparecem os sinais e os detalhes da proex, pode sim estar aparecendo. O difícil é a gente perceber. No momento que a pessoa se abre, ó, eu sou, mesmo bem infantil ainda, eu sei que eu vim a essa vida para fazer alguma coisa que só eu posso fazer, né? Se a pessoa abrir o olho, ela vai ter aquela ajuda. Isso eu já experimentei para saber. Eu experimentei tarde, mas realmente esses pontos estão ali. O problema é conseguir perceber, ainda mais uma criança, né? Ter isso muito claro. Bom, então a pessoa experimenta, ela acaba descobrindo o caminho, né? E ela aí vai realizar o essencial. Quando a consciência realiza o essencial na sua vida, né? Isso dá automaticamente os sinais de que a gente chama de euforia. O que vem a ser euforia? A euforia intrafísica, que é o contrário da melancolia intrafísica. Qual é o sinal da euforia? A pessoa está em paz consigo mesma, não é uma pessoa conflituada nem dentro dela mesma, nem com os outros. É uma pessoa que está de bem com o mundo, né? Uma pessoa que tem sempre motivação para estar tocando as suas tarefas, né? Então, por quê? Porque uma das grandes coisas, né, da proex é que ela traz felicidade, ela proporciona felicidade ao ser executada e o resultado de estar executando é um bem-estar maior sempre. Eu ouço. Flores, está ótimo, não está indo rápido, muito bom, ótimo. Ah, então que bom, vocês estão indo no meu ritmo, eu estava achando que estava muito ligeiro. Então, são só algumas ideias gerais sobre proexes, não é? Que nos ajudam a entender lá a importância depois do megafoco que nós vamos falar em seguida. Continuando, então. Outra coisa importante a gente levar em conta quando pensa em proexes é que ela leva em conta todos os aspectos da vida. A proex não é uma coisa separada. Tem gente que diz assim, ó, eu trabalho das 9 às 5 da tarde. Aí depois, das 6 em diante, eu vou fazer a proex. Né? Como se a proex fosse uma coisa separada do dia a dia. A proex, na verdade, é tudo. Tudo tem a ver com proex. Né? Quando a gente fez essa programação lá no Extrafísico, antes de ressomar, a gente levou em conta que teria uma família nuclear. Então, conviver com essa família nuclear, superar as dificuldades que essa família nuclear apresenta, ou para nós, ou para ela mesma, né? Ou as facilidades com que ela nos brinda, isso já faz parte da proex, né? Então, a família estendida, os primos, os tios, né, o pessoal mais distante, faz parte da proex, eles não estão ali de graça, não, né? Os amigos que a gente vai fazendo ao longo da vida, os colegas de trabalho, os vizinhos, não é? A própria educação, né? Todo esse processo de fazer a educação, levar adiante a educação formal, isso tem a ver com a proex, né? O trabalho que a gente executa, né? As viagens, a assistência interconsciencial que a gente vai fazendo ao longo da vida, a dupla evolutiva que a gente constitui, os possíveis filhos, tem proexes que pressupõem a presença de filhos, outras não, né? O lazer, a sustentação financeira. Então, todos esses aspectos importantes da vida, eles estão privilegiados dentro da proex. Agora, hoje não é o momento certo para nós estarmos aprofundando isso, mas, por exemplo, assim, o trabalho da pessoa pode ou não ser a proex, né? Mas ter um trabalho está previsto dentro da proex, né? Agora, por exemplo, se uma pessoa tem como objetivo de vida
trabalha. Aliás, pessoal, eu vou contar para vocês uma sincronicidade que aconteceu hoje que eu achei assim interessantíssima. Eu não tenho todos os detalhes, porque eu vi agora na hora do almoço, no jornal Zero Hora de hoje, uma notícia, a seguinte, ó, uma senhora de 98 anos, ela possui, o negócio é o seguinte, ó, quando ela tinha 24 anos, se ela tem 98 hoje, que idade ela teria em que ano ela teria 24 anos? É lá no início do século, né? Então, ela era uma moça, filha de uma família tradicional, aquela vidinha bem robotizada, como eu disse, bem, os valores bem intrafísicos, né? Criada com uma moçoila para casar, né? Aquela coisa toda bonitinha, assim, dentro dos padrões do início do século. E ela desinvestiu desde cedo que ela tinha que trabalhar com ajuda aos egressos das prisões, né? E nem sabia de onde é que ela tirou essa ideia. Então, o que ela fez? Aos 24 anos, ela aproveitou quando os pais viajaram e ela foi até o presídio central e se candidatou para fazer um albergue para que os presos, quando fossem para o sistema semiaberto, os juízes encaminhassem para ela. E de uma tacada só, ela levou 29 pessoas para casa, isso lá no início do século, na casa dela, da família dela, né? Os pais não estavam em casa. E aí diz que a única condição que fizeram para ela é o seguinte: bom, já que tu queres, então tu vai levar os 29 piores. Ela disse: não, pode me mandar, eu levo os 29 piores. E ela, desde essa época, quando ela tinha 24 anos, hoje ela tem 98, ela mantém esse abrigo para apenados que estão em semiaberto, e ela diz assim, ó, num bairro familiar, na casa da família, quer dizer, a vizinhança nunca reclamou, nunca houve um problema, uma briga, né? As pessoas todas que ela ali, que ela ajudou, né, sei lá como é que se chama esse trabalho aí, nesse tipo de coisa, né, se desenvolveram na vida, foram embora, fizeram. Agora, como ela está com 98 anos, os juízes que mandavam esses apenados para ela estão fazendo uma campanha para que alguém mais assuma no lugar dela, porque ela já está, qualquer hora ela morre, né? Ela soma com 98 anos, para não deixar esse projeto, né, se extinguir. E o nome do projeto da casa lá, ela chama de cisne branco, porque ela diz o seguinte, ó, que o cisne é um animal que tem as penas sempre branquinhas, né? Que mesmo que ele nade no lodo, no lugar mais sujo que existe, ele tem uma resina natural nas penas que ela pode nadar em qualquer lugar e as peninhas dele estão sempre brancas. E ela diz que é isso que acontece lá com a casa dela. Pode chegar as pessoas com as piores patologias, mas lá dentro existe alguma coisa, uma resina especial que ninguém se suja, todo mundo se limpa lá dentro. Agora veja, ela está falando de um holopensene extremamente assistencial, um holopensene com muita assistência extrafísica, né, que ajuda ela a manter aquilo ali. Agora vocês vejam, que é o maior exemplo de ideia inata. Da onde que saiu? Olha como o exemplo de como a pessoa nasce com o que ela tem que fazer. Agora, eu não sei se eu, vivendo naquela época, aos 24 anos de idade, eu assumiria todo esse contrafluxo que ela teve que assumir para cumprir aquilo que ela veio fazer. Quer dizer, realmente essa consciência é admirável. Rodolfo, como fazer para a euforia não atrapalhar a percepção da realidade do seu nível evolutivo? E o Willy, como fazer para superar os incômodos na convivência com colega de trabalho? Olha, pessoal, o que eu posso dizer? A euforia. Eu não tenho muita experiência com meu euforia desse nível, não, viu, Rodolfo? Eu estou agora começando, assim, quando eu faço o levantamento das coisas que eu já consegui, né, fazer, das superações, realmente começa a dar uma sensação, assim, de autossuficiência e bem-estar muito grande. Agora, eu acho que essa euforia, a autocrítica, que é uma coisa que nós vamos falar a seguir, né? A autocrítica é que vai pontuar isso aí, né? A pessoa sem autocrítica, realmente, ela pode enveredar por ficar só aproveitando ou vivendo dos louros energéticos, né, do que ela já conseguiu. Né? Para superar os incômodos,
com um colega de trabalho. Olha, Willy, quando eu tenho eu tenho assim, ó, é quase que um mantra, né? Eu não sei onde foi que eu li isso. É alguma coisa do Sr. Valdo, não sei em que livro, que ele diz assim, ó, isso para mim serve para qualquer dificuldade. E eu uso, inclusive, quando tenho dificuldade de convivência, né? É que, assim, ó, a melhor coisa a fazer é ter 3 posturas de confiança irrestrita. Confia no amparo, confia no fraternismo e confia na cosmoética. Então, assim, ó, a tua vontade de se dar bem com esse colega realmente é sincera, a intenção é boa, tu quer ajudá-lo, com certeza o amparo vem te ajudar, vem te socorrer com ideias, com situações onde esse mal-estar pode ser resolvido, né? E também acreditar sempre que seja o que for que tenha que ser feito, essa coisa vai ter que ser sempre fraterna e cosmoética. Se não for fraterna e cosmoética, procure outra coisa, né? Olha, isso tem me servido sempre. Às vezes, mesmo assim, eu não consigo, mas isso pelo menos me dá a sensação de que eu fiz o que eu podia, né? Porque só ficar curtindo o mal-estar com o colega, sem conseguir chegar a uma conclusão se já fez ou o que dever fazer ou não fez ainda, vai fazer, ela realmente é muito desconfortável, né? Eu uso isso, confiança irrestrita no amparo, no fraternismo e na cosmoética. Essas 3 coisas, se a minha intenção for realmente boa, vão vir em meu socorro. E, finalmente, antes de nós entrar lá na nossa mega, no mega foco, essa noção de rumo, né? Então, a gente tem que ter em conta, assim, ó, toda proex tem um rumo, um objetivo de chegada, uma direção a nortear todo o processo de viver. Então, veja, a gente viu que a proex tem a ver com família, a nuclear, família estendida, trabalho, coisa e tal. Cada uma dessas coisas pode estar puxando para um lado. Então, se nós não temos uma noção de que aonde a gente quer chegar com a nossa proex, se a gente tem esse rumo, nós vamos formatando tudo isso para chegar lá. Se a gente não tem, a dispersão vai ser séria. Por quê? Porque eu tenho que atender família, filho, pai, mãe, primo, vizinho, né, trabalho, dinheiro, né? Então, assim, ó, ter esse norte é muito importante, né? Então, eu digo aqui, ó, que todo mundo tem uma bússola interna que localiza exatamente a nossa posição dentro do grupo, no tempo e no espaço. Essa bússola pode estar bem regulada, e quando ela está bem regulada, ela orienta, ela é melhor orientador nas decisões da vida. Então é aquela coisa assim, ó, a pessoa vai tomar uma grande decisão, ela se recolhe para dentro de si mesma, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? A pessoa se recolhe, fica lá meditando consigo mesma. Na verdade, o que ela está fazendo antes de tomar a decisão? Ela está buscando a sua bússola interior, porque todo mundo sabe instintivamente que dentro de si tem a resposta para o que ela deve fazer naquele momento, né? É que às vezes o que deve ser feito no momento é difícil, às vezes a gente não refletiu mesmo, e é por isso que essa autorreflexão, assim, ela é importante, né? Às vezes nós vamos ter que enfrentar o desagrado dos outros. Então, muitas vezes parece que a gente não sabe o que fazer porque a gente não quer pagar o preço de saber, né? Então, por isso que as pessoas assim, mais ponderadas, né, que sempre optam, costumam optar pelos melhores caminhos, elas têm esse momento de recolhimento para fazer essa checagem interna de para onde a sua bússola está apontando. E ela segue. Se ela tiver que errar, mesmo assim, ela vai errar sabendo que ela fez o melhor dentro da compreensão dela, né? Wagner, um recurso para retomar a proex pode ser escrever autobiografia? Relembrar os fatos desde a infância até o momento atual? Sem dúvida, Wagner. Essa é uma das técnicas que eu próprio uso, viu? Porque assim, ó, mesmo depois que tu acha a tua proex, tu tem que ficar checando ela o tempo todo, porque cada dado novo, cada superação que tu faz, ela te remete a um novo desafio. Então, essa checagem tem que ser
né? Então, eu faço essa checagem e a biografia, a autobiografia é uma das coisas que ajuda muito, sim, com certeza. Tá? Então, era isso quanto ao rumo, né? E agora nós chegamos à definição, finalmente, de direção megafocal e proexis e a contribuição que esse verbete traz, né? Então, ele diz o seguinte, ó, a direção megafocal é a condição exata identificada no momento da análise conscienciométrica que aponta o rumo para onde a consciência se dirige na marcha pela estrada da própria evolução continuada. Se a gente pegar isso inteiro, quer dizer, qual é o rumo que eu estou indo, parece uma coisa muito grande, uma avaliação muito difícil de ser feita. Mas no próprio verbete, o professor Valdo coloca 42 pontos que a consciência pode estar observando e chegando a uma conclusão bem fácil de chegar, né? Para qual o rumo que ela está tomando naquele ponto. Então, essa definição vai ficar mais clara à medida que nós vimos, por exemplo, agora, a sinonímia e antonímia e depois a taxologia. Então, o que viria a ser essa direção megafocal, que é essa análise que é feita no momento da análise conscienciométrica, né? Ele tem a ver com o rumo megafocal, com o sentido do megafoco, com diretriz da proexis, rota evolutiva, escolha evolutiva. Na verdade, a direção megafocal não deixa de ser uma escolha evolutiva, né? Então, tipo assim, ó, num determinado quesito, no momento da minha, quer dizer, sobre tudo que eu consegui levantar na minha autoanálise sobre mim mesmo, né, com o auxílio do conscienciograma e de outras técnicas, que direção eu posso assumir que esse quesito está tendo dentro da minha proex nesse momento. Tá? Isso vai ficar mais claro logo a seguir. Então, uma antonímia, às vezes a gente entende o que uma coisa é quando a gente entende o que ela não é. Né? Então, a antonímia serve para isso. O que é o contrário dessa direção megafocal na proex? É a vida humana alienada, o descaminho existencial, o desconhecimento da proex. Então, na verdade, a direção megafocal é o conhecimento da proex. Né? A ignorância da inteligência evolutiva, a direção megafocal, ao contrário, ela é exatamente o uso da inteligência evolutiva. A frase enfática ajuda também a gente a entender, esse verbete diz o seguinte, ó, a dinâmica imposta à autoevolução ela é importante, mas o rumo pré-fixado à dinâmica é decisivo. Se o primeiro passo da marcha sai torto, anula a consciência no passado ou no acostamento. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, ó, a proex ela tem que ter um ritmo, essa dinâmica tem a ver com ritmo. Por exemplo, num determinado ano, eu tenho que estar fazendo uma determinada coisa. Porque nesse determinado ano, outras pessoas vão chegar lá. Agora, se eu não fiz o que tinha que fazer antes, a pessoa vai passar, a companhia evolutiva vai passar, aquele encontro de destino vai ficar fora a gente não vai conseguir acessar. Enfim, a gente vai perder muito, a proexis perde muito do seu sucesso, que a gente não consegue imprimir a ele um ritmo que permita que as sincronicidades vão acontecendo. Agora, o que ele quer dizer é que mais importante que esse ritmo é saber sempre se o prumo está certo, se está indo na direção certa. Porque se está na direção errada, esse ritmo, se o ritmo for muito bom, mas na direção errada só vai nos prejudicar ainda mais, né? Então, ele está enfatizando com a frase enfática o fato do rumo ser importante. E agora, então, a gente vai ver algumas coisas, fatos que são tratados junto com o megafoco, né? Pois é, o megafoco nas prioridades evolutivas. Tá? O que isso significa? Por exemplo, tem prioridades que podem parecer muito boas, mas não são evolutivas. Por exemplo, assim, ó, imagine alguém como Isaac Newton. Tá? Lendo a biografia dele, a gente percebe assim, ó, a extrema genialidade, a enormidade do talento dele para o pensamento concreto, para a matemática, para a ciência natural, em suma. Né? Ele realmente é o gênio dos gênios dentro desse enfoque. Agora, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que
tinha um desequilíbrio holossomático muito grande. Ele não cuidava do soma, ele não dormia, ele não comia, ele só dormia quando ele caía de exaustão, ele só comia quando ele ia desmaiar de fome, não é? Ele não administrava bem as suas emoções, os seus afetos, de forma que ele era uma pessoa irracível, uma pessoa explosiva, vingativa. Então, assim, do ponto de vista psicossomático e do ponto de vista cosmoético, a gente poderia até dizer, ele tinha, assim, devasagens enormes, né? Então, veja uma coisa, se ele renasce, né, o que vai acontecer com ele? Com a enorme facilidade que ele tem, que ele desenvolvida por ele mesmo, né, para trabalhar na área das ciências exatas, nas ciências naturais, o que vai acontecer? Naturalmente ele vai acabar se encaminhando para isso, né? O que ele fizer vai ter sucesso. O que ele quiser trabalhar, ele vai renascer e vai ter sucesso, porque o talento dele, mental somático, dessa parte mental somática, é muito grande, né? Agora, será que a proex dele seria trabalhar? O que a gente pode avaliar, sabendo mais ou menos, tendo essas ideias gerais de proex? Será que uma proexis para o Isaac Newton seria para ele ser um matemático de sucesso ou um físico de sucesso? Ou seria uma proexis para ele trabalhar os traços que ainda são muito fardos, muito patológicos nele? É óbvio que pela inteligência do conceito, racionalidade do conceito de proexis, seguramente, não posso afirmar porque quem sou eu, não sou orientador evolutivo ainda, né? Mas a gente pode imaginar que a proexis dele vai ser vincada em superar isso. Por quê? Porque não adianta na evolução, que nós estamos falando, a evolução consciencial ela não pode se dar só num aspecto da consciência. A consciência tem que evoluir de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, homeostática. Então é óbvio que está na hora de ele brecar, né, até encobrir um pouco esses talentos, para ele começar a aprender a trabalhar melhor com os afetos, com o controle emocional, né, com a melhora da sua própria cosmoética, enfim, né, porque isso vai fazer dele uma consciência mais evoluída. Se ele ficar só trabalhando em física e matemática, ele não vai mudar de patamar evolutivo. Então, veja, a proex tem um mega foco nas prioridades evolutivas. Então, assim, aprender a cuidar de um cachorrinho, porque diz que a gente tem que aprender a cuidar de uma planta, não deixar ela morrer de sede, depois aprender a cuidar de um cachorrinho, de um gatinho, seja lá o que for, depois aprender a cuidar, né, de um filho. Aí o negócio vai num crescendo até que a gente aprende a cuidar da humanidade toda, como um ser não, né? Mas a gente tem que começar por baixo. Então, talvez ele tenha que vir de alguma forma para aprender a fazer esse caminho, mesmo que seja retomar lá no início, né, o seu desenvolvimento emocional e cosmoético, né? Então, assim, tem a ver com isso, né? A proexis, ela às vezes não tem o mega foco numa prioridade de ganhar dinheiro, de ter sucesso. Tudo isso aí é secundário. É de o que a consciência mais precisa para evoluir naquele momento dela. Né? Tem a ver com a autoavaliação realista, tem a ver com a dinâmica da evolução pessoal, que a gente falou, que a dinâmica é importante por causa do ritmo com que as coisas acontecem, né? Tem a ver com o norte da proex. Então, a minha proex aponta para onde? Né? Com a gestão proexológica, né? Que é como gerenciar todas essas fases da minha vida e estar rendendo o máximo dentro da proex. Tem a ver esse verbete com a meta de vida pessoal, né? Com o primeiro passo da meta evolutiva, porque dizem, né, se o primeiro passo sai torto, toda a marcha depois sai torta. Por isso que é importante refletir bem sobre o rumo que as coisas, que nós vamos dar para as coisas que nós construímos na nossa vida, né? A carreira existencial, né? A carreira existencial é até mais importante que a carreira profissional mesmo, né? Que é tipo assim, a quantas anda a minha evolução, quer dizer, o meu trabalho principal vai ser evoluir. Então eu tenho uma carreira existencial, assim como tenho uma carreira profissional para cumprir a profissão, né?
tem a ver com a trilha da vida intrafísica e tem a ver com a direção do fluxo do cosmos, que significa o seguinte, no meu juízo, né, até onde eu entendo, como é colocado pela Conscienciologia, o próprio cosmos tem um mecanismo evolutivo que nós da Conscienciologia nada mais fazemos do que auscultar esse fluxo para tentar entender como ele funciona para nos adequarmos a ele. Porque a coisa mais evolutiva que qualquer consciência pode fazer é estar indo em direção ao fluxo cósmico, quer dizer, fazer parte, entrar nesse fluxo, e não querer contrariar, querer andar no sentido contrário a ele, né? Não querer criar um fluxo próprio. Então, tudo isso que a gente falou é no sentido de nós nos identificarmos com esse fluxo evolutivo que está perpassando todos nós. A pedra está sujeito a ele, né? Os animais, as plantas, as culturas, tudo, as consciências, a energia, tudo está sob o domínio do fluxo evolutivo do cosmos. Cabe a nós, né? Nós entendemos como mais inteligente, e aí entra a inteligência evolutiva, entender como funciona para que a gente se adeque melhor a esse fluxo, né? Então, tudo isso que a gente está falando até agora tem a ver com isso, entender esse fluxo. A exemplologia, ela diz o seguinte, ó, que uma direção megafocal pode ser patológica ou homeostática, né? Quando é que ela é patológica? Ele deu um exemplo aqui, ó, o varegismo mimético permanente. É aquela pessoa que sempre pensa pequeno. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, tem um rumo do fazer as coisas por batelada, e tem um rumo de fazer as coisas por grama, e centigrama e miligrama, né? Então, fazer as coisas mirando pequeno, isso é uma direção megafocal patológica. Fazer qualquer coisa que a gente tem que fazer mirando no maior que a gente possa alcançar no momento, que é o atacadismo, né? Isso é uma direção megafocal homeostática. Então, vejam, aqui a gente já começa a ver o que quer dizer direção megafocal. Em termos de atacadismo, varegismo, né? Então, cada coisa que a gente faz, traz isso para a própria vida da gente. Eu acho que a minha proex é trabalhar como aquela senhora ali, que a gente falou, com os apenados egressos que estão em regime semiaberto, né? Quer dizer, ela pode trabalhar querendo ajudar um apenado, ou pode querer ajudar todos os apenados que os recursos dela alcançarem. Porque a gente não pode fazer o todo, né? Mas pode fazer o máximo dentro dos nossos recursos. Então, isso seria o atacadismo, e é um exemplo. Então, agora, ó, eu selecionei alguns atributos, alguns pontos importantes para a nossa proexis, né, para a nossa vida, e que, eu deixei de olhar aqui, e que a gente pode estar vendo sobre o foco, sobre o tema do megafoco, tá? Flávio, 17 assistentes felizes, bom, hein? E agora o assunto está bem quente. Legal. Taxologia das direções, né? Então, assim, ó, um ponto citado, o criticismo, tá? Na verdade, a gente poderia chamar esse ponto de autodiscernimento, tá? Então, seria uma proposta para que cada um analise a sua própria proexis, ou a sua própria vivência dentro da proexis, né? Tendo essas três direções, né? Então, o meu autodiscernimento pode ter uma condição regressiva, estacionária ou evolutiva. Então, ele dá como exemplo. O que seria uma condição regressiva? O acriticismo, isto é, não ter crítica nenhuma, tá? Não criticar nada, para mim tanto faz, né? Uma condição estacionária, isto é, não é nem regressiva ou patológica, né? Mas ela é estacionária ou neutra, que é o heterocriticismo, isto é, a crítica ao que está fora de nós. E tem uma condição que essa sim é evolutiva, que é o autocriticismo.
Então, por que isso aí é importante? Ó, uma coisa que quem lê os verbetes, quem acompanha as ideias que estão sendo geradas o tempo todo pelas pesquisas da Conscienciologia, e também quem experimenta, né, usa lá, quer dizer, experimenta na própria vida com os outros, a gente vê o seguinte, que a falta de autocrítica é talvez o maior impeditivo para a evolução. E se é impeditivo para a evolução, é impeditivo para o cumprimento da ProEx, naturalmente. Né? Por quê? Porque a autocrítica é que faz a pessoa sacar quando ela erra. Porque assim, para acertar ou para evoluir, a gente tem que experimentar. Né? Quer dizer, aquele negócio de eu tenho por hipótese que a melhor forma de resolver o problema é essa. Então, eu sou uma hipótese. Tá? Aí a gente faz uma experiência para ver se essa hipótese está certa ou não. E depois a gente verifica se essa hipótese estava certa, continua por aquele... confirmou então a hipótese, a gente continua por aquele caminho, ou ela está errada e eu tenho que mudar tudo. Né? Então, veja, é assim que se evolui, fazendo e vendo. Errei, conserto. Acertei, vou em frente. Né? Agora, a pessoa que não tem autocrítica, ela vai estar errando sem parar o tempo todo. Não é? E se nós olharmos para dentro de nós mesmos e olhar em que momentos a minha autocrítica não... Quer dizer, a minha autocrítica, ela existe o tempo todo, em que condições eu não tenho autocrítica e quais foram os prejuízos que eu tive por não ter autocrítica. Né? Aí a pessoa pode experimentar essa coisa que eu estou colocando como uma verdade, porque eu experimentei, para mim é uma verdade, e eu acho que quanto mais cedo a gente se der conta disso, é melhor, não é? Quer dizer, a autocrítica é a mãe da evolução, é o primeiro passo da evolução. Então, veja bem, se eu quero saber que direção, qual é o megafoco, o meu megafoco dentro do autodiscernimento, eu tenho que parar para pensar, não é? Se o que predomina em mim é o acriticismo, quer dizer, para mim tanto faz, né? Agora, por que o heterocriticismo é melhor que o autocriticismo, que o acriticismo, né? Porque o heterocriticismo é criticar o que está fora. Isso aí é importante. Ele é neutro no seguinte, ele até ajuda na evolução, mas a autocrítica ajuda mais, né? Agora, a heterocrítica, ela não é nem patológica, nem regressiva, porque ela realmente tem o seu lado útil, não é? Por exemplo, para mim, o que é autodiscernimento? É quando a gente decide entre o bom e o ruim, decide pelo bom. Entre o patológico e o sadio, entre o evolutivo e o antievolutivo, quer dizer, o autodiscernimento é a qualidade dessa escolha. Para fazer essa escolha, tem que criticar. Né? Então, se eu escolho isso e não escolho aquilo, eu estou fazendo uma crítica. Né? No caso, uma heterocrítica. E essa heterocrítica, se for bem feita, ela vai estar testando o meu autodiscernimento. Né? Agora, sempre chamando a atenção que a condição mais evolutiva eu estou aqui olhando porque não fica parado aqui no fim. Claro, acredito que a alma pode fazer uma escolha consciente no tempo que antecipa o mundo físico. Caso você, no momento que não teve autocrítica, solicitou ajuda dos amparadores para uma direção, olha, se eu não tenho autocrítica, eu não posso fazer nada. Né? Quando a pessoa não tem autocrítica, ela continua errando. Se ela tem autocrítica, aí sim, ela vê, puxa, dei uma mancada, o que eu posso fazer? Se a minha intenção realmente é resolver aquela questão porque eu quero acertar comigo mesmo e com os outros, é óbvio que a gente pede ajuda para o amparo vem, ele, né, tem maior interesse em que isso aí aconteça mesmo. Tá? Então, assim, aqui é para deixar bem claro o quanto a autocrítica, ela é o megafoco é na autocrítica. Tá? Em relação ao criticismo, o megafoco é a autocrítica. Tá? Outra coisa importante, a gente está procurando o megafoco, é no equilíbrio emocional, não é?
Então, uma condição regressiva, então veja assim, ó, qualquer ponto que a gente esteja examinando pela proposta de análise do verbete, nós podemos estar analisando esse assunto, no caso aqui, equilíbrio emocional, e qualquer um outro que a gente vai falar, sobre 3 condições, né? A regressiva ou patológica, estacionária ou neutra e evolutiva ou homeostática, né? Então, se a gente for olhar para si mesmo, né, a quantas anda o meu equilíbrio emocional, né? Então, assim, eu estou querendo andar em direção à evolução. Mas, honestamente, como que eu posso me avaliar? Eu sou uma pessoa vítima de ansiosismo, né, e até chamada de reflexão. Isso é uma condição regressiva. Se é isso que predomina em mim, então a minha direção megafocal está errada, né? Uma condição estacionária seria o indiferentismo. Quer dizer, eu não fico ansiosa, em pânico, mas também não... Né? Agora, qual é a condição evolutiva? O serenismo em andamento. Agora, alguns comentários que a gente pode fazer sobre isso. Né? Outro ponto também que a gente percebe quando fica buscando entender melhor a consciência, né? É que a pior coisa, depois, eu acho que da falta de autocrítica, a pior coisa que pode acontecer para uma consciência, né, em termos evolutivos, é o ansiosismo. Né? Porque o ansiosismo, ela baixa a lucidez da pessoa e ele baixa o discernimento. A pessoa ansiosa, ela escolhe mal, ela vive mal, ela se autossedia, ela acaba sediando os outros. E eu percebo que esse traço é um traço extremamente comum, né? Na sociedade em geral e até entre os membros da CCCI, não é? Eu vejo muita gente, eu sou uma dessas pessoas, que tenta diminuir ao máximo o seu traço de ansiosismo, porque a gente, se prestar atenção, né, se levar em conta, parar para analisar, como o verbete está propondo, a gente percebe o quanto a gente anda para trás, realmente anda para trás, quando não domina o ansiosismo, né? O ansiosismo tem a ver com uma preocupação permanente, né? E uma vez eu ouvi numa tertúlia dizer o seguinte, ó, a preocupação que dura mais que uma semana é sinal de autodesorganização. Então, na verdade, uma pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada. Uma pessoa preocupada é uma pessoa desorganizada. Então, na verdade, para combater o ansiosismo, a gente tem que começar lá na auto-organização. Só que a gente tem que entender que a auto-organização não é organizar assim, os livros no lugar, as canetinhas no lugar, o papel no lugar. A auto-organização é muito mais, é organizar os pensemes, não é? Então, por que a gente diz que uma preocupação que dure mais de uma semana, né, e se ela durar mais de uma semana ela vai estar gerando ansiedade, ela é autodesorganização? Porque se a gente refletir, né, o que o ansiosismo não permite, se a pessoa reflete, ela vai ver que se ela usar todo o seu bom senso, todo o seu autodiscernimento, ela vai chegar à conclusão que um determinado problema tem solução ou não tem. Se tem solução, a solução pode ser fácil, difícil, demorada, não demorada, né? E ela vai ter que optar por alguma coisa dessas. Ou não tem solução, e ela vai ter que conviver com aquilo. Em qualquer caso, o problema terminou. Vocês concordam? Eu, no início, levei um susto com isso. Né? Mas a verdade é essa. Se a gente tiver uma preocupação, e em vez de ficar tocando com a barriga, parar e refletir, não é? Da onde ela surgiu, o que ela está ocasionando, não é? Quais são as possíveis... Tem solução ou não tem? Se não tem, a única coisa que a gente pode fazer é desapegar, aceitar, né? Isso aí já vai nos dar uma sensação contrária ao ansiosismo. Agora, se a gente não para refletir como manejar com aquela preocupação, né? Ou a gente não assume o que tem que fazer para resolver aquela preocupação, ou fica preocupado porque a solução é muito difícil, né? Quer dizer, não assume, não se posiciona, a ansiedade continua, né? Então, é importante que cada um de nós... É claro que o equilíbrio emocional não depende só disso, tá? Mas se uma pessoa tem um traço do ansiosismo, ela vai ter, para poder evoluir num ritmo certo, para poder cumprir a sua proex,
ela vai ter que resolver esse traço. Tá? Agora, e por que fala que a condição evolutiva é o serenismo em andamento? Porque ninguém vai deixar de ser ansioso de uma hora para outra, nem vai virar serenão de uma hora para outra. Agora, se a pessoa desde já combate o ansiosismo, né, e ela vai levar muito tempo combatendo aquilo, se isso é um traço marcante nela, e ela vai ao mesmo tempo desenvolvendo o serenismo, isso aí já é uma condição evolutiva. O fato de estar combatendo o ansiosismo e estar procurando ativamente desenvolver o serenismo, na verdade a direção megafocal dela é evolutiva. Né? Porque ela não está deixando o problema rolar, ela está atacando no ritmo e na possibilidade própria para aquele momento. Posicionamento é outro ponto que o professor Valdo analisou na taxologia das direções megafocais e colocou que uma condição regressiva do posicionamento seria a apatia. O que é apatia? É que para mim tanto faz, tanto deu, não estou nem aí. Né? Não. Tanto sim como não. Né? A condição estacionária ou neutra é do humorismo existencial. É aquilo que a pessoa até ela se importa em ter uma opinião, uma posição sobre um determinado assunto, sobre uma determinada questão. Mas ela não consegue assumir um lado ou outro. Às vezes, esse posicionamento envolve em ser a favor ou contra, em querer combater aquilo ou fazer aquilo ser aceito, né? E ela não quer fazer nenhuma coisa nem outra, ela não quer Mas alguma crítica ela fez, porque ela não ficou apática, ela viu que existem dois polos na questão. Ela só não quis assim, ó, algumas perguntas aqui, ó. Permanece a desistir, concordo. Bom, aqui, Rodolfo, faça a pergunta de novo, pois seria relevante a prática egocárnica, exemplo lá do Newton. Pessoal, vocês me desculpem um pouco, é que não fica parado a pergunta aqui, volta lá para o início. Então, de vez em quando, vou lá consultar, então eu chego atrasado na pergunta. Aqui a Clara está perguntando assim, ó, seria mais relevante a proexia egocárnica, exemplo lá do Newton, ou uma contribuição para a sociedade e humanidade? Então, vejam, essas duas coisas são importantes. Contribui para a humanidade, contribui para o egokarma. No caso do Newton, ele já vem contribuindo, por hipótese, para a humanidade há mais vidas, porque ele não chegou a ser o Newton numa vida só. Ele, seguramente, foi outras figuras já relevantes que contribuíram para a humanidade. Agora, o que contribui mais para a humanidade? Mais uma descoberta que outras consciências... Veja bem, uma outra consciência pode fazer que não seja tão desequilibrada quanto ele, que não tenha tanta urgência em combater esse seu lado destrambelhado emocionalmente, né? Que pode estar, então, trabalhando em contribuir com alguma coisa da química, da física, para a humanidade. Agora, no caso do Newton, no caso pessoal dele, parece ser mais importante isso, porque, pelo que a gente nota da biografia dele, ele já é uma personalidade borderline, e daqui a pouco ele vai virar uma consciência patológica mental, né? Então vai ser até pior, ele não vai poder contribuir nem com isso mais, né? Quer dizer, então, se ele não buscar a sua homeostase holossomática, quer dizer, equilibrar todos os seus veículos, né? E não ficar só com o mental soma, ele vai acabar entrando numa patologia que ele não vai poder usar nem mais isso daí, né? Nós lá podemos, lá vou ter que buscar de novo as perguntas lá no fim. Beatriz guardou uma dúvida sobre o grande matemático, que provavelmente ele não ressumou na Europa de novo, mas sim uma região onde teve sua proex nas relações interpessoais. Olha, eu nem sei se ele já ressumou, e nem afirmo que vai ter que ser para traçar isso. Eu só acho mais inteligente. Agora, a região eu acho que talvez não seja tão importante, não é? Não me parece que a região seja tão importante assim. Né? Então, bom, pessoal, voltando aqui para o posicionamento, né?
Então, uma condição estacionária seria a pessoa que já percebe dois posicionamentos, mas não... E, às vezes, por que ela é neutra, ela não é patológica como humorismo? Porque, às vezes, essa condição, a gente não pode tomar posição sobre tudo na vida, até porque o posicionamento, para ele ser um posicionamento correto e evolutivo, ele tem que estar embasado em argumentos, bom conhecimento do assunto. A gente não pode ter um conhecimento profundo de todas as coisas para poder ter o melhor posicionamento sobre tudo. Às vezes é melhor ficar esperando, né, para ver como os dois lados se desenvolvem ou como que a gente consegue entender a argumentação dos dois lados para por exemplo, assim, um caso de posicionamento, né, assim, aborto. A pessoa é a favor ou contra o aborto? O aborto em si, ele não é uma coisa muito boa, né, em princípio. Agora, o que a pessoa... Tem argumentos que, em determinados casos, né, pode ter argumentos que sejam a favor e argumentos contra, né? Agora, às vezes os alunos nos perguntam, mas o que a Conscienciologia pensa do aborto? Ela é a favor ou contra, né? Como se a Conscienciologia tivesse que se posicionar a respeito disso. Posicionamento é sempre pessoal. Então, o que eu digo é assim, a pessoa vai ter que usar toda a sua racionalidade, todo o seu autodiscernimento, toda aquela sua reflexão interna, buscando a sua bússola interna, e vai ver, alinhando todos os argumentos contra e os argumentos a favor, que posição eu tomo diante disso? Não é mesmo? Então, o posicionamento, mesmo em relação a uma questão como essa, ela é sempre pessoal. E vai depender dos argumentos que a pessoa alinhavou e que ela pôs na balança e o que pesou mais. Mas, às vezes, a pessoa não quer fazer isso. Eu não quero ter a mim não interessa ter uma opinião a favor ou contra, por exemplo, isso, né? Então, o que ela fica? Ela pesquisa isso, ela olha os argumentos de um lado, olha os argumentos do outro, e no futuro, talvez não muito distante, ela acabe formando uma opinião. Agora, qual é a condição evolutiva? É aquele posicionamento tão posicionado que ele define metas. Por exemplo, eu acho que aborto é errado. E nessas condições. E eu vou trabalhar para construir alguma ONG, alguma coisa que trabalhe contra isso, por exemplo. Enfim, sei lá. Até não é um bom exemplo, não, isso daí. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a pessoa se posiciona sobre alguma coisa e vai atrás de realizar aquela coisa que ela se posiciona. Isso que seria a definição de meta, tá? E isso é extremamente importante. Posicionamento para a Proexis é muito importante, por isso que ele está aqui dentro das manifestações, das direções megafocais, né? Dificilmente a pessoa vai poder ter sucesso na sua Proexis se ela não for se posicionando à medida em que as tarefas que ela está fazendo forem sendo executadas, né? O nosso tempo está encerrando, vamos ver mais um ou dois só dessas taxologias. A cosmoética também é outra coisa importante para a vida da pessoa, para a Proexis, não é? E ela tem também condições que são regressivas, estacionárias ou evolutivas. Veja bem, o que é cosmoética, né? Além da definição que a gente já sabe, que é uma moral do cosmos, quer dizer, aqueles preceitos positivos que nós estamos tirando do fluxo do cosmos. O cosmos age de uma determinada forma, né? Então, ele está cumprindo, à medida em que o cosmos se desenvolve, ele está mostrando o que funciona e o que não funciona. Aquilo que funciona no fluxo do cosmos é a cosmoética, o que não funciona é a anticosmoética, né? Então, de novo, nós estamos atentos ao fluxo do cosmos para entender o que seja a cosmoética. E uma coisa que a gente vê de saída é que a cosmoética, ela é algo que vai se aprimorando sempre. Ela nunca está pronta, não é? Por exemplo, um pré-serenão vulgar, que está lá na sua escala evolutiva, tem 25% do entendimento evolutivo, da evolução de um serenão, não é? Ele tem um entendimento, a cosmoética dele também é 25% da cosmoética do serenão. Agora, se ele atua no limite do que ele conhece, que é aqueles 25%,
ele é completamente cosmoético. Por quê? Porque ele está usando toda a cosmoética inerente ao seu nível evolutivo. Ele não pode ser cobrado de uma cosmoética que só o ser não entenderia. Não é mesmo? Então, por isso que uma coisa que define o nível evolutivo das pessoas é o nível de cosmoética. E também é um nível que define o quanto as consciências podem se dar bem ou não. Pessoas com níveis de cosmética muito diferentes têm mais dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque a gente tende a cobrar do outro o mesmo nível de cosmética nossa. Então, por isso que a interassistência é tão importante, porque na interassistência eu compreendo que aquela ação errada do meu companheiro evolutivo, ela é errada, mas ele tem que ser assistido para melhorar, porque aquilo ali é um nível de cosmoética do colega. Eu não posso cobrar que ele... Eu já entendo que aquilo é errado, ele ainda não entende. Né? Então, o que me cabe? Cobrar dele que ele melhore o seu nível de cosmoética ou ajudá-lo a entender melhor esse processo para que ele consiga, como resultado, ser mais cosmoético. Né? Então, a gente tem que, dentro dessa ideia, fazer essa análise dentro da gente mesmo. Né? Então, o que seria para nós, em termos evolutivos, ter uma condição cosmoética regressiva? É a autocorrupção. O que é a autocorrupção? É quando a gente bota de lado o que a gente sabe que está certo, o que a gente sabe que deveria fazer, faz de conta que não sabe aquilo, não é? E age contra a gente mesmo. Né? Por exemplo, eu sei que eu deveria estar fazendo isso aqui, mas isso vai me custar muito trabalho. Se eu atingir esse atalho, eu posso conseguir a mesma coisa em menos tempo. Mas no caminho eu vou fazer algumas vítimas, eu vou estar passando por cima de algumas coisas que eu não deveria estar passando. Mas o lucro compensa. Né? Então, se a pessoa já sabe que é errado, isso é autocorrupção. Né? Quando ela comete o erro sabendo que está errado, mas porque a vantagem ainda falou mais alto. Né? A condição estacionária é o auto-engano. O que seria por exemplo, assim, vamos dar um exemplo de autocorrupção, né? O vício, a injustiça, né? A pessoa, quando ela faz uma injustiça, ela está sendo autocorrupta, porque ela sabe que tem uma coisa que se chama justiça, né? Então, se ela sabe que existe justiça, por que ela fez uma coisa que é injusta? Né? E depois fica culpada. Olha como eu sou bonzinho, eu estou culpada pela injustiça que eu fiz. Isso é autocorrupção, não devia ter feito a justiça. Né? O vício é a mesma coisa. Né? Eu não paro porque eu não consigo, mas eu sei que aquilo ali é antievolutivo, que é antissomático. Né? Sabe, mas continua fazendo, alegando, não consigo parar, não, né? Enfim. Vício e injustiça são dois exemplos, né, da autocorrupção em ação, né, e que é considerada aqui regressiva. Estacionário, o que é o auto-engano? É quando a gente passa batido nas coisas, estou sem ter... Quando tu passa batido, acaba errando. Mas errando não porque quis, sabia, não provocou, né? Mas também, se tivesse tido uma atitude mais fraterna, mais cosmoética, teria levado em conta, né, que teria de ter feito a coisa com mais cuidado para errar menos. Né? Mas passou batido. Outro exemplo de engano é o mal entendido. Né? Às vezes, a coisa deu errado porque teve um mal entendido. Mas por que teve um mal entendido? Porque eu não expliquei direito. Então, não explicar direito é um engano, né? Que é uma condição estacionária, não é uma condição evolutiva. Então, ficar assim, se eu olhar a minha vida e vejo que eu faço muitas coisas que são erro, mesmo sabendo que são erros. Então, a direção megafocal naquele quesito está sendo regressiva. Ou se o que predomina em mim é o mal entendido, a coisa feita mal explicada, né? E aí com todos os eventos negativos que vêm dessa falta de explicação, coisa e tal. Então, eu não estou no ritmo evolutivo, né? Eu estou numa condição mais neutra, mais estacionária. O que é a condição evolutiva? É a auto-incorruptibilidade. Não se permitir errar e nem se permitir auto-enganar. Né? Então, tipo assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou dar todas as explicações possíveis,
eu vou me certificar que ficou claro para todo mundo, para não deixar a possibilidade que uma palavra dita de uma forma que não foi a melhor possível, um pensamento que não foi enunciado da melhor possível, gere um estresse ou um problema no trabalho do grupo ou para outra pessoa, né? Então, essa autoincorruptibilidade de não se permitir nem errar, nem se enganar, é que é a condição mais evolutiva dentro da cosmoética. Temos 5 minutos ainda. Se necessário, permaneça interessado em seguir um pouco mais. Obrigada. Quando o contrafluxo é grande para a execução da PROEX, pode ser que esteja no caminho errado? O que o excesso de coisas que dão errado pode denotar? A Érica está perguntando. E a Cris, Goiânia, qual o verbete sobre esse tema de hoje? O nome do verbete é direção megafocal. Tá? Agora, o excesso de erro, né? Tem uma coisa que a gente fala dentro da proexologia, é o seguinte: se a gente quer fazer uma coisa e tudo dá sempre errado, é que provavelmente a proex não era por ali. Tá? Por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos no rumo certo e o nosso trabalho está surtindo o efeito que a gente previu, que a gente buscou, o que vai acontecer? Esse trabalho pode sofrer um contrafluxo maior, porque ele vai estar contrariando uma gama maior de consciências intra-extrafísicas que estavam interessadas em manter aquele traço ou aquela condição antievolutiva, né? Isso não é propriamente assédio, né? Então tem gente que não faz as coisas que eu vou fazer, sofro assédio, né? Então separar isso. Primeiro, se as coisas dão sistematicamente errada, ou é uma coisa que está dando tão certo que está chamando um contrafluxo, né? Ou realmente não era aquele rumo, porque quando a gente está no rumo da Proexis mesmo, o que acontece é justamente o contrário, são as facilidades, as coisas começam a ficar mais fáceis. Não é? Pessoal, nós já terminamos o nosso horário. Eu gostaria de, eu estou olhando aqui, não tem mais perguntas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, não é? Espero ter contribuído para a gente ficar discutindo proexologia, que é um assunto, acho que é interessante para todos nós, né? Estar conversando sobre conscienciologia, proexologia. Espero ter contribuído com alguma coisa, né? E agora, só 2 lembretes. De que agora aqui em Porto Alegre, em setembro, dia 11 e 12 de setembro, nós vamos ter um curso chamado Ectoplasmia e Proexis com o professor Federico Ganem. Então, as pessoas que moram ou podem vir a Porto Alegre nessa época estão convidados. Esse evento vai ser num hotel, né, aqui em Gravataí, na Grande Porto Alegre, durante 2 dias, né, um sábado e um domingo, onde nós vamos ter campos para praticar ectoplasmia e cursos, parte teórica também, para entender como utilizar essa ferramenta evolutiva e assistencial, né? Então, estão todos convidados. E eu vou passar agora para o Rodolfo, que ele vai convidar vocês para alguns cursos da PEX, inclusive o curso de introdução à proexologia, que vai ter na forma EAD, né? Então, agradeço a todos, até logo, até a próxima. Então, passando para o colega aqui.